também ele é a dualidade, né? Ele tem o bem e tem o mal. Mas quando você começa entende, né, que você depende de Deus, que você escolhe Deus como Jesus como o teu único suficiente Salvador, né? Você entende que vai ter que aprender a dominar o seu lado sombra, né? A sua dualidade, o seu lado ruim. Porque Jesus mesmo falou assim, para aquela mulher que ia ser apedrejada, né? Ele falou, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Onde estão os teus acusadores? Ele falou para ela. Por quê? Porque todos nós temos pecados, né? Todos nós somos transgressores. Mas quando você começa a ter uma vida com Deus, você procura parar de transgredir. Você procura dominar o seu lado sombra, né? Então, sabe quando os jovens saem com outros jovens e às vezes são levados a fazer coisas horríveis, né? Às vezes até matam. Mas essa pessoa era tão boazinha. A pessoa é boazinha, mas às vezes está envolvido com outras pessoas que te levam a fazer, acaba indo junto, né? Por imaturidade, falta de consciência, né? Acaba praticando juntamente com os outros atos ilícitos, né? Por imaturidade, né? Então, quando você começa a fazer suas curas, você começa a fazer o quê? Separar de pessoas que ficam inflando coisas ruins, né? Dando ideias ruins, pensamentos ruins. Você começa a apartar dessas pessoas. Por quê? Justamente porque o que você pensa hoje e o que você vibra hoje não vai mais de encontro com o que aquelas pessoas pensam e da maneira que aquelas pessoas vibram, porque nós também somos vibração, né? Quando você começa a fazer suas curas, né? Entender que você é dependente de Deus, faz suas curas, você começa a separar atitudes que já não servem mais, né? Antes, se pisasse no seu pé, você já queria bater na pessoa. Hoje não. Hoje a pessoa pisa no seu pé e a pessoa pede desculpa, você tá tudo certo, né? Então você passa a ter um espírito manso, de mansidão, calmaria, né? Deixa de ser aquela pessoa agressiva, pessoa uma pessoa que responde rapidamente com ódio, né? Você passa a ser mais tranquilo, mais ameno, mais equilibrado, né? Porque às vezes as pessoas até perdem o equilíbrio quando não estão quando estão com o seu lado sombra, perde o equilíbrio. Qualquer coisa, motivo para fazer uma coisa muito grande, muito horrível, né? Tu pisa no pé da pessoa, a pessoa já quer te matar, são extremistas, né? Então, esses pensamentos assim de maldade, né? Às vezes nem são pensamentos da pessoa, porque eu já expliquei que o inimigo, ele trabalha na mente das pessoas, né? Então, ele incute na pessoa pensamentos, às vezes de ódio, né? Isso pode ser espiritual, mas também tem físico. Tem pessoas que conseguem incutir na mente de outra pessoa, né, pensamentos de ódio. Ou seja, isso faz com que aquele lado sombra da pessoa cresça, achando que tem legalidade para ser daquela forma, para cometer aqueles atos, né? Então, o ser humano, ele é responsável por si mesmo, cada um é responsável por si mesmo, né? As pessoas, mas eu tenho meu pastor. Mas quando você morrer, é você e Deus. Seu pastor não vai junto com você.
né? O padre não vai junto com você, é você e Deus. Então você tem que se disciplinar, né? O seu lado sombra, né? O seu lado fera, né? Para ser uma pessoa equilibrada, sensata, né? Porque nós temos uma coisa chamada instinto. O instinto é para proteção, né? É como uma pessoa assim, eu tive um instinto de sair dali na hora. Foi uma proteção, o instinto aguçou ela e foi uma proteção que ela teve de sair daquele local, naquele momento, né? Ou veio a pessoa para cima de mim, eu tive instinto de me desviar. Então é um instinto, ele é para proteção. Ele não é para você virar uma fera, né? Então tem pessoas que viram uma fera, né? Simplesmente viram uma fera e sem necessidade. E aí comete atos extremos, né? Por quê? Porque não teve equilíbrio. O equilíbrio é muito importante, né? As pessoas têm que se equilibrar. Porque o equilíbrio vai fazer a diferença, às vezes, de algo que você vai fazer e às vezes você vai se arrepender, né? O equilíbrio é o justo, né? É o ponto aonde você encontra a justiça. Porque você não é mais, você não é menos, você é equilibrado, você está sendo justo. Então, nós fazer as nossas curas, né? Você, lá em Efésios 6:10, fala do capacete. O capacete é como se fosse assim, é você blindar a sua mente, né? Para não ouvir o inimigo das nossas almas, porque ele fala o tempo todo, ele sugere pensamentos. Você já viu aquelas pessoas que falam assim, eu estava ouvindo alguém dizer que eu tinha que fazer isso, fazer aquilo? Então, ele sugere, nos sugere fazer coisas, às vezes, você já vê que aquilo não é de Deus, né? Então, esse capacete, eu vou dizer até que você, quando usa o capacete, você está saindo da frequência do inimigo das almas, ou seja, você não vai ouvi-los, né? Se você estiver orando, estiver numa frequência de Deus, você vai ouvir os anjos do Senhor, né? Às vezes você fala assim, nossa, tocou no meu coração de eu fazer isso, né? Então você está numa frequência, né, do anjo do Senhor poder tocar no seu sentimento, você fazer algum bem para alguém. Às vezes até fala para você não fazer, mas não é porque é pro mal, é que às vezes, porque até quando você vai doar alguma coisa, fazer alguma coisa, você tem que pedir orientação de Deus. Por quê? Porque às vezes o Senhor está trabalhando na vida daquela pessoa, né? E aí ele fecha o nosso coração, por algum motivo. Mas não é porque é o mal, né? É porque o Senhor naquele momento não deu a permissão para você fazer aquilo. Então a gente tem que fazer aquilo que Deus toca no nosso coração. Minha bateria está acabando. Então assim, nós temos que nos doutrinar. As pessoas procuram muitas respostas fora, né? E as respostas, elas estão dentro de nós. Nós somos criação de Deus. Nós temos o DNA de Deus. Então, quando você começa a fazer as suas curas, o que é essas curas? É você parar de se autoafligir, se achando que é culpado, que não merece, né? É culpar os outros, né? Você erra e culpa os outros. Sempre a culpa vai ser dos outros, né? Não, a culpa é nossa, porque nós fazemos coisas erradas. Às vezes passamos por situações, né, que cometemos erros. Por algum motivo cometemos erros. Então, se perdoar, né? Perdoar o outro também, né? Porque às vezes a gente não evolui porque está levando uma mágoa, uma raiva dentro do coração. Então, se você viaja para a Europa, essa pessoa está lá, essa pessoa que você tem raiva, está lá junto contigo, porque o amor une as pessoas, mas o ódio também é um laço,
né? É uma aliança, o ódio é uma aliança. Então, quando você vai para algum lugar, aquele ódio está indo junto com você, ou seja, é um inquilino que não paga aluguel. Tira essas pessoas do seu caminho, da sua vida, da sua mente, do seu coração. Quando eu falo da sua vida, né, é para você não ter mais, você não é obrigado a conviver com elas, mas você pode escolher não carregá-las mais dentro dos seus sentimentos. Você não precisa nem ter amor por elas, mas perdoa e entrega para o universo, entrega para Deus, porque todo plantio tem colheita. Então, se a pessoa errou contigo, em alguma hora ela vai fazer a colheita dela, mas que não seja pela sua mão. Por quê? Porque quando a gente escolhe ser juiz de alguém, né, isso é uma responsabilidade, porque talvez você não seja justo, né? Então, o justo é o justo juiz de Israel, que é o Deus Todo-Poderoso. Justiça e juízo é a base do trono de Deus. Então, ele julga cada causa, né? Então, limpa seu coração. Não tenha inveja, né? Porque você é digno de ter as suas coisas. Você é digno de e merecedor de ter as coisas. Mas com um coração sincero, né? Porque existe uma coisa assim também, vitória sem honra. O que é vitória sem honra? É você conseguir as coisas, mas não ter lutado pelaquilo. Ou seja, você não teve honra em ter aquilo. Isso não é certo. Para Deus, isso não é certo. E tem pessoas que querem atalhar caminho, quer cortar caminho, ou quer o que os outros têm, né? Isso também não é, porque a podridão dos ossos a inveja é a podridão dos ossos, né? Então, assim, quando você entende que você merece, você está fazendo as suas curas para ser uma pessoa melhor. Hoje eu tenho que ser melhor que ontem, amanhã eu tenho que ser melhor que hoje, né? Por quê? Porque a purificação e o melhoramento é o objetivo. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim, sabe? Ainda que tu não professe Cristo, muitos aí nem têm vida com Cristo, mas têm uma vida digna de ser vivida, sabe? São pessoas que ajudam, são pessoas que amparam, são pessoas que confortam os outros, mesmo não estando ali dizendo que segue Jesus e coisa e tal, estão fazendo o seu trabalho de serem boas pessoas, sabe? Elas trabalham, elas cuidam das suas famílias, fazem o bem sem olhar a quem. Então, eu não posso dizer também que só as pessoas que seguem Jesus, que fazem bem. Não, tem muitos ali que nem tem essa vida toda no altar, mas estão ali fazendo bem também, sabe? E as pessoas têm mania de dizer, porque está enfiado dentro de uma igreja, está fazendo, nem sempre. Às vezes está enfiado dentro de uma igreja, mas está cheio de pecado, cheio de... Né, onde seria um lugar mais convincente, assim, de se fazer suas curas, né? Porque tem uma orientação espiritual, lê a Bíblia, né? Então, assim, Deus tem um rebanho dele. E nem todos estão dentro da igreja. Muitos até vão chegar no dia e Deus vai dizer, apartai-vos de mim porque eu não te conheço. Porque às vezes estão ali, mas não estão fazendo suas curas, não estão cuidando do próximo, não estão perdoando o próximo, né? Estão se deixando manipular por situações ao qual está tirando o pior da pessoa, ou seja, o lado sombra da pessoa, né? Que é um lado que tem ódio no coração, é um lado que fica julgando os outros, subjugando os outros, né? Fazendo divisão. Então, é necessário nós amadurecer nosso espírito, né? Para que a gente
evolua como ser humano. Então, carregar ódio, carregar ressentimento, são coisas também que pode dar, assim, porque o nosso corpo físico, ele é um reflexo da nossa alma, da nossa vida. Às vezes a gente tem tantas dores emocionais, que acaba refletindo no nosso corpo através de doenças, né? Então, quando você começa a curar essas dores, você fica até... O teu corpo físico, ele modifica. Então, quando você tem um padrão vibratório de ódio, né, de raiva, isso aí tudo manda para o seu cérebro, né, ativa uma energia no seu cérebro que vai mandar isso para o seu corpo físico. E essa energia que vai é uma energia que não é uma energia de restauração, ela é de destruição, né? Eu já expliquei uma vez assim, se tu pega água, né, 2 potes de água e você começa a falar palavras boas na água, e ela vai ter uma estrutura molecular. Se tu vai falar palavras de ódio, músicas de baixa vibração, ela vai ter outra estrutura molecular. E nosso corpo físico, ele é 70% água, gente. Então, você é o que você vibra, sabe? Às vezes a pessoa tá enferma, aí ela vai num lugar de oração, coisa e tal, ela ora e fica boa na hora. Por quê? Porque alguma coisa ali desbloqueou ela naquele fluxo de energia, né? Então, a energia dela, às vezes, está bloqueada, porque nós somos energia. A energia, ela circula o nosso corpo, né? Então, pega um carro, né? Se a gasolina não entrar no motor todo, o que ele vai fazer? Ele vai falhar. Ele vai começar a falhar, a gasolina não está passando, né? Então, a gasolina está impura, né? Então, ele falha. E nosso corpo é igual. Se você estiver numa frequência de energias que não edificam, né? Aí começa a energia circular no nosso corpo de uma forma que prejudica o corpo. Então nós temos que estar se energizando com boas palavras, boas atitudes, né? Equilibradas, né? O nosso melhor ser de nós. E aí você vai ver que o seu corpo também vai vai ressignificar, né? Um corpo mais sarado, né? Mas é necessário fazer as curas, né? Então, não adianta não fazer a transformação. Então, e tem pessoas que estão ali vibrando no ser negativo, porque estão sendo manipuladas ou pelos espíritos trevosos, né? Ou por pessoas que fazem mente de outras pessoas. Igual aqueles jovens que, vamos lá, e acaba todo mundo junto, né? E por ignorância e por falta de maturidade espiritual, acaba indo lá e fazendo coisas que não estavam certas. Então, hoje, nós temos que ter cuidado, né? Porque justamente tem pessoas que andam com pessoas que estão no padrão vibratório de destruição, de morte, que não edifiquem nada. Ou seja, estão completamente fora de Deus, né? Se você... E não é diferente. Olha, se você pega assim... pessoas, que nem o nazismo, né? Falava de Deus, de pátria, não sei o quê. E olha o que eles fizeram, o Holocausto, mataram milhões, né? E são como que você pode, né, ter um pensamento destrutivo, né? Achando que tem que dividir, que tem que matar, e depois falar que é uma pessoa que está na presença de Deus. É complicado, é 2 pesos, 2 medidas isso. Não é difícil, não é nada de edificação, isso é destruição e manipulação. Então,
as pessoas usam o cristianismo, tem nada a ver com os judeus, tá? Tem nada a ver com os judeus. Saulo perseguia os cristãos, né? Porque Saulo, embora tenha nascido romano, né, mas ele era judeu, descendência dele de judia, mas ele perseguia os cristãos, olha só. Até que Deus, né, falou: Saulo, Saulo, porque tu me persegue, né? E ali ele foi paralisado, né, por parar de perseguir os cristãos, né? Então, quem queria matar Jesus eram os judeus. E tomar cuidado, porque nós temos judeus que são cristãos, tá? Dentro de Israel, tem judeus que são cristãos, são uma pequena minoria deles, mas são cristãos. E tem os judeus que não são cristãos, tá? Então, quando os judeus são um povo eleito, escolhido por Deus, mas nós fomos enxertados, porque nós aceitamos a Cristo, então nós fomos enxertados. Mas quem queria matar Jesus eram os judeus. Como eles não tinham coragem, eles armaram tudo para poder os romanos matarem Jesus, né? Mas ele estava cumprindo um plano de salvação. Mas, assim,